Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aegis Tech Talks. Hoje vamos falar sobre um tema essencial para qualquer empresa que quer crescer com segurança. Vamos falar sobre como proteger dados e informações sem comprometer a produtividade. Com o método trabalho híbrido, dos usos de e-mails e da colaboração em nuvem, garantir a proteção dos usuários sem travar os processos do dia a dia se tornou um grande desafio. E para esse bate-papo, nós convidamos dois especialistas que vão nos falar como unir segurança e performance sem perder a produtividade. Então, Sandro e Pedro, sejam muito bem-vindos. Agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite para esse episódio. Por favor, se apresentem. Por favor, Sandra, primeiro. Bom, em primeiro lugar aí, obrigado, né, pelo convite, Carol, da gente estar aqui hoje batendo um papo, falando um pouco mais aí de segurança, né? Também obrigado ao Pedro aí que tá junto com a gente, né? Um prazer te conhecer também pessoalmente. Prazer é meu. E eu sou gerente de varejo na McAfee já há 4 anos. A McAfee é uma empresa mundial na área de segurança, né? Uma empresa que tem mais de 30 anos de fundação. Ela praticamente iniciou com os primeiros antivírus, né? Aí algumas pessoas falam que o John McAfee, né, que foi quem criou a McAfee, foi o cara que criou os vírus também, né? Mas assim, é uma empresa já bem conceituada, uma empresa americana que hoje se estende por todo o globo, né? E traz soluções de segurança para todos os países onde ela está, basicamente no mundo todo hoje, né? Legal. Pô, legal. Bom, sou Pedro Bellucci, gerente de canais da Houston. Falando um pouco também de Houston, primeiro um prazer, né, conhecê-la, Sandrão, obrigado pela receptividade, Aegis, Carol, né? Isso. Contando um pouco, né, só para contextualizar um pouco de Houston, né, nós somos também um fabricante de soluções de cibersegurança, com presença global, né, mais de 19 anos, hoje 19 anos, né, de empresa, e crescendo cada vez mais aqui na América Latina, especificamente aqui no Brasil, né? Soluções focadas mais para proteção de rede, proteção de nuvem, então complementando um pouco do que o Sandro vai trazer aqui com a McAfee, né? Então a gente entra na questão de segurança integrativa, né? A gente pode entrar e abordar um pouquinho desses conceitos, aonde as duas soluções podem se somar para proteger, né? Não só o cliente final, mas também grandes corporações. Pessoal, então, nos últimos anos a gente viu crescer bastante, né, o número de ataques cibernéticos aí. E a gente também percebe essa pressão em cima das empresas de conseguir unir a segurança e também a produtividade dentro dos negócios. E agora eu pergunto para vocês, como especialistas, né, como que a gente pode orientar nossas revendas essa possibilidade de também falar para os clientes finais delas, grandes corporações, que seja, como unir essa segurança e a produtividade no ambiente digital. Sandro, o que a McAfee dá de sugestão nesse caso? Então, como você disse, realmente o número de ataques cresceu bastante e principalmente na América Latina, né? O Brasil ele vigora hoje entre os top 3, já há algum tempo, né? Entre os top 3 países mais atacados do mundo. Porque aqui a nossa cultura de proteção ainda é uma coisa fraca, né? Então, ninguém pensa que as coisas vão acontecer aqui com o brasileiro, né? Se você fizer uma comparação com o povo americano, né? As empresas americanas, eles são muito mais preocupados em se proteger do que o brasileiro. Então, os bandidos cibernéticos sabem disso. Eles sabem que aqui é muito mais fácil de atacar também, né? E a gente viu crescer muito a quantidade de tipos de ataque, né? Então, antigamente a gente só tinha o ataque por vírus, e inclusive esse nome antivírus ficou nos softwares de segurança porque era a única coisa que tinha. Hoje, tanto a gente, né, quanto outras empresas de segurança, acho que a Houston deve ser a mesma coisa, a gente sabe que existem vários tipos de ataque. Então, desde uma invasão, né, de um sistema para roubo de grandes quantidades de dados, né, quanto um phishing que vem especificamente no e-mail do colaborador, né? E esse phishing é um e-mail que se parece muito com o e-mail de uma empresa fidedigna, mas não é, onde tem um link que às vezes o usuário acaba clicando, indo para um site e compartilhando informações com esse site, informações preciosas, né?
Então a gente tem ataque por e-mail, a gente tem ataques por malwares, né? Malware é todo tipo de vírus, de ataques que um sistema sofre, a gente generaliza com o nome de malware, né? Então a gente tem esse tipo de proteção e o desafio, né? De proteger sem impactar no desempenho, né? Da máquina. Hoje, as tecnologias estão muito avançadas nesse sentido, né? Então, a máquina ela trabalha com pouca coisa inserida, né, residente dentro da máquina, né? Ela trabalha interagindo com dados na nuvem, né? E isso deixa o desempenho das máquinas, em se tratando de endpoint, né, que é mais o meu caso, ou seja, um programa que é instalado na máquina, que interage com o sistema como um todo, fazer com que esse programa seja muito leve e você não perceba nada, você não percebe que tem um programa ali te protegendo contra esses ataques, né? Então é uma coisa muito discreta e que hoje até parou de ser falada. Antes era mais comentada, esse programa é muito pesado, hoje não tem mais isso, né? Hoje a gente oferece soluções assim muito leves e com um baixíssimo impacto, né, no desempenho das máquinas, né? Ah, legal. Fantástico. Acho que o Sandro abordou muito bem, né, a questão das ameaças, né, e realmente, né, o Brasil figura, né, entre o top 3, para ser mais exato, nós estamos em segundo lugar como país mais atacado com ransomware, especificamente falando, né, desse tipo, né, de ameaça. Então, é um momento crítico, né, que a gente vive, né, no cenário nacional e global. E acredito que o equilíbrio, né, entre performance, proteção, né, e trazer toda essa segurança lá na ponta sem isso influenciar no resultado ou na percepção do usuário, né, do sistema e etc., ele vai muito de encontro com trabalharmos em camadas, né? Então, assim, trabalhar com as camadas certas que o cliente ou que o ambiente necessita, né? Então, não adianta você pegar todo o ferramental possível e colocar ali no ambiente, que não é só isso que vai trazer a segurança necessária, né? Então, você implantar bem aquela solução, seja uma solução da McAfee de endpoint, seja uma solução da Houston de proteção de rede, proteção de nuvem, etc., saber as melhores configurações, as melhores políticas, isso sim vai fazer a diferença, né? Não é só colocar as ferramentas. Então, assim, aplicar as camadas no momento certo do cliente, identificar que momento que o cliente está e qual ferramental e qual configuração e qual política que você precisa olhar naquele momento. Isso já é uma abordagem diferente, eu acho que um bom começo, né? Para como que eu posso falar? Não ter um impacto na usabilidade e no dia a dia, né, da empresa. E também a questão de visibilidade de respostas, né? Então, hoje a gente vive num mundo de ameaças desconhecidas. Antigamente, nós olhamos tudo para o que tem assinatura, ou seja, tudo que já tem uma CVE, uma catalogação daquela ameaça. E hoje não. Hoje nós temos diversas ameaças desconhecidas. Então, para você realmente estar protegido, você precisa abordar conceitos novos, né? Conceitos que hoje é o que melhor tem em cibersegurança, que olha para o comportamento, né, tanto da rede quanto do usuário, olha para que tem um machine learning, inteligência artificial integrada. Então, são conceitos como Network Detection Response, Extended Detection Response, o próprio Endpoint, EDR, né? Então, são conceitos que a gente olha mais para comportamento e consegue captar essas nuances do ambiente. Acredito que isso vai dar uma cobertura bem legal pro ambiente dele. Então, assim, são alguns conceitos, um pouco do equilíbrio que a gente pode trazer para os clientes. Ah, que legal. Então a gente vê como que essas informações são de extrema importância, porque quanto mais informação a gente tem, mais protegida a gente fica. Aí agora eu quero perguntar na verdade, uma opinião pessoal de vocês, porque assim, eu sou uma usuária final, se assim dizer, então para eu ser atacada por falta de conhecimento por esses diversos, vamos falar, vírus e ataques que tem hoje, até mesmo, como você comentou, desconhecidos, é muito mais fácil do que grandes corporações, suponho eu, né?
Aí agora eu pergunto a opinião pessoal de vocês, que a gente viu recentemente o caso do Museu do Louvre, né, que teve um ataque e que a senha foi descoberta como Louvre. O que vocês acharam disso? Foi realmente um descuido? Não sei, o museu talvez achou que a proteção que eles já tinham era eficiente, eles não tinham proteção nenhuma. Qual que é a opinião de vocês sobre esse caso? No caso do Louvre, eu particularmente assim, né, eu creio assim, que eles não foram tão ingênuos, né? Eles colocaram uma senha óbvia pensando que o óbvio não fosse ser descoberto, né? Mas eu prefiro ainda, né, o método de senhas mais fortes, né, senhas criptografadas. Qualquer programa de segurança hoje não te dá uma opção. Se você deixar ele escolher a senha para você, ele não te dá uma opção de uma senha fácil. São senhas assim com letras, números, caracteres, é tudo assim, são senhas difíceis mesmo, né? Então não dá para entender qual foi a lógica que eles usaram, mas eu acho que no mundo que a gente vive hoje não dá para facilitar, né? Não dá para facilitar, porque o ferramental que os cybercriminosos têm é muito vasto, né? E a gente, das empresas de segurança, a gente hoje usa muito inteligência artificial, né? Mas a gente está usando muita inteligência artificial porque eles começaram a usar primeiro que nós. Então, para a gente ter a mesma velocidade deles, entendeu? Para saber o que eles estão fazendo, quais são as características dos ataques e tudo mais, com velocidade, a gente tem que utilizar a inteligência artificial. E eles também estão usando. Então, hoje é a inteligência artificial do bem contra a inteligência artificial do mal, né? A gente vê isso acontecendo hoje, né? Então, isso tem mesmo. A gente vê, assim, formas de ataque. Outro dia saiu um ataque novo que inventaram agora, que ele entra nos programas de mensageiros, então no WhatsApp, SMS, de forma que você não precisa nem clicar num link para que ele interaja com você, né? Então, o método de ataque hoje é muito sofisticado, né? E você falou do usuário final, né? Então, o usuário final hoje no Brasil, ele é pouco informado. Então, esse também é um trabalho que não é fácil de se fazer e que a gente chama de trabalho de evangelização, né? Como é que você vai evangelizar um povo que não acredita, às vezes, que pode ser atacado, que às vezes pensa que usando uma proteção gratuita vai ter o mesmo nível de proteção que uma proteção paga fornece, né? Então, assim, só vai tomar alguma providência quando realmente acontecer alguma coisa com ele, né? Então, ele não previne. Então, hoje a gente tem que ter algum nível, né? O usuário comum tem que ter algum nível de conhecimento mesmo, né? Não clicar em qualquer link que recebe, né? Quando recebe um e-mail que parece que é do seu banco, passar lá o mouse, né? O ponteiro do mouse em cima do endereço de e-mail para ver se aquele e-mail é mesmo do banco, porque geralmente você passa e não é, mas o e-mail é igualzinho o do banco. Então, assim, alguns conhecimentos básicos para poder auxiliar, né? Porque como eu disse no começo, o ataque hoje ele está mais voltado para fora, né, dos aparelhos que a gente usa hoje, dos dispositivos que a gente usa, do que no próprio dispositivo. O dispositivo tem que ter segurança? Sim. Só que também os programas eles estão olhando para fora, ou seja, eles estão olhando em grandes bancos de dados onde é possível ter uma invasão e ser subtraído grandes quantidades de dados das pessoas, que não ficam nem sabendo o que aconteceu. Né? Então hoje realmente tem uma complexidade muito maior que antigamente, né? E na parte de empresas, aí o Pedro pode falar um pouco melhor. Você falou do ransomware, né? Eu trabalhei numa empresa que uma vez o ransomware entrou na empresa, sequestrou os dados, criptografou tudo e grana depois para poder... de resgate. E dói, hein? E dói, né? Valores... São valores... são centenas de milhares ou milhões de... E eles fazem essa extorsão por Bitcoin, né? Para ficar irrastreável. Então, assim, existe todo um trâmite, né, para deixar esses pagamentos irrastreáveis, ou pelo menos dificultar para chegar em quem realmente fez ali o ataque. Então, é realmente uma preocupação gigantesca. E, por incrível que pareça, é mais comum do que a gente imagina
né, Louvre sem a Louvre, né? Esse tipo de admin com sem admin. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Então, a gente vê muito dentro das corporações a falta de se adequar a devidos frameworks de segurança, ter as políticas bem setadas e as políticas serem seguidas dentro da corporação, ter um plano de conscientização, né, o que hoje é muito importante. Então a gente olha muito para ferramental, a gente olha muito para IA, mas a gente não pode deixar de comentar que existe também a camada humana, né? Então, assim, as pessoas também precisam ter o cuidado. E cibersegurança não é só do analista de segurança, não é só do CISO, não é só do CIO. Ele começa desde a recepção, ele é do comercial, todo mundo precisa ter a sua ação e a sua preocupação com a cibersegurança, né? Eu acho que ela tem que ser mais colaborativa, ela tem que ser mais compartilhada entre outros departamentos, porque como o Sandro comentou, né, existe o phishing, né, existe o e-mail que chega para um comercial. Não necessariamente esse cara ele trabalha com cibersegurança, né? Então, às vezes ele trabalha ali com um segmento totalmente diferente. E se ele não tem, se a empresa não tem um plano de conscientização, não passa as informações para o cliente, para o funcionário, ele acaba caindo. E assim, não adianta culpar o usuário, não adianta culpar o funcionário. É um programa da companhia, é um problema da companhia. Então, eu acredito que essas questões de conscientização, de compartilhar as informações entre departamentos e entre todos da empresa é primordial. E claro, existe ferramental para identificar senha fraca, né? Hoje a cibersegurança tem muitas soluções que apoiam esse tipo de iniciativa. Então, consegue fazer uma varredura e falar a senha desse usuário não está condizente com a política que a própria empresa colocou. Então, isso já minimiza bastante. Então, eu acredito que esse cenário aí, como o Sandro comentou, né? A inteligência artificial tem que ser utilizada, porque o outro lado está utilizando muito. E a gente vai ficar para trás se a gente não usar dos mesmos recursos. Então, invistam em soluções com inteligência, com machine learning, né? Por comportamento, que é a mola da vez, né? Cada vez mais a gente vai conhecer menos. E a gente precisa da máquina para conseguir pegar essas pequenas movimentações que acontecem, principalmente em grandes corporações, onde o parque de equipamentos é gigantesco e dificilmente o humano vai conseguir perceber as vírgulas que acontecem num log de milhares de data centers e endpoints e dispositivos de OT, enfim, é complexo. Então, tem que realmente estar sempre atualizado aí com os novos recursos e os novos conceitos que a gente vai agregando aí no portfólio. Legal, pessoal, muito obrigada. Então, isso mostra realmente que, assim, os sites têm aquela segurança básica da empresa. Vocês falam que eles mostram que a senha está fraca e etc. Mas essa parte de conscientizar, assim, informar, vai de grandes corporações e até mesmo os usuários finais. Porque muitas vezes, principalmente os usuários finais, né, ficam preocupados com segurança física do que a digital, sendo que a digital a gente sabe que o nível de complexidade é muito maior e também as perdas e, enfim, né, para conseguir recuperar fica mais complexo ainda e mais difícil do que do digital. Exato. Sandra, a gente já comentou um pouquinho aqui, mas vamos abranger um pouco mais. A gente sabe que os e-mails é a principal porta de entrada para entrar esses vírus, essas ameaças, e é muito delas desconhecidas, né? E que dica você dá de como a McAfee protege os usuários e também as corporações para conseguir proteger sem perder a produtividade, sem os equipamentos ficar mais lentos? Isso depende só do aplicativo ou também depende da máquina que os nossos clientes estão usando, que as revendas ofertam para eles? O que você acha? Olha, Carol, a McAfee nos últimos anos tem investido muito, como a gente está falando aqui de inteligência artificial, a McAfee tem investido muito em preparar as suas ferramentas com inteligência artificial. Isso tudo para ganhar celeridade, agilidade, né? Porque as ameaças hoje elas acontecem assim muito rápido, né? Eu já ouvi os técnicos da McAfee dizendo que
por segundo, aparecem 5 novas ameaças a cada segundo hoje no mundo. Nossa. Né? Então é uma coisa muito rápida, né? Então a McAfee ela investiu bastante em inteligência artificial e hoje nós temos uma ferramenta, né, dentro do nosso programa, né, do nosso software, né, nossa suíte de proteção, que a gente chama de Scam Detector, né? Então o Scam Detector ele é baseado em inteligência artificial, ou seja, ele está aprendendo a todo momento, ele está vasculhando o que está acontecendo na internet e procurando atualizar o software, né, o mais rápido possível com tudo o que está acontecendo, né? E esse Scam Detector hoje, ele se divide em 2 partes, né? Uma parte onde ele protege os mensageiros, né? Então, o WhatsApp, um SMS, né? E programas de mensageiros que a gente usa no nosso PC, né? Então, qualquer recepção, né, de scams, né? Que o scam é fraude, né? Então, links fraudulentos, o programa ele já é capaz de reconhecer e detectar e não deixar com que, após um clique, tenha uma continuidade, tenha um acesso, né, a um site malicioso com aquele link, né? E o e-mail é a mesma coisa, né? Então, os e-mails também vêm equipados, né, com isso. A gente tem duas camadas. Tem o anti-phishing, né? Então, ele detecta e-mails fraudulentos, né? Às vezes quando o e-mail chega na caixa, ele já sabe que aquele e-mail é fraudulento, por quê? Porque ele já aprendeu que esse e-mail entrou em vários lugares e não é um e-mail verdadeiro, não é um e-mail que realmente traz fraude. E também ali ele tem a proteção no link, do link que o usuário pode clicar por um acidente, né? Então tem a parte do Scam Detector, do detector de fraude e também do anti-phishing, né? Então a McAfee tem essa ferramenta, que é uma ferramenta que funciona, assim, ela é uma ferramenta que tem, assim, muitas camadas de proteção na realidade, né? Uma ferramenta bem robusta, né? Como também a ferramenta de navegação, né? Então, a navegação segura que a gente fala, né? Então, você pode navegar com segurança pela internet, que se você entrar em algum site por engano que não tenha, vamos dizer assim, não seja um site seguro, às vezes é um site verdadeiro, mas ele não é seguro, né? Ele não tem aqueles protocolos de segurança. Então, o programa te avisa que você está adentrando, né, um território ali que não tem segurança. E quando é realmente alguma coisa fraudulenta, ele barra na hora e já avisa realmente que ali tem uma fraude, né? Então, a gente tem ferramentas bem próprias para usar nesse sentido e proteger o usuário, né? Então, a McAfee, ela, como eu disse, trabalha nisso já há algum tempo, né? Com inteligência artificial. E também a gente, como o Pedro disse, né? Assim, tem que ter a educação do usuário. Na McAfee, por exemplo, nós temos concursos internos de phishing. Né? Então, eles lançam um concurso, avisam para todos os funcionários que vai acontecer um concurso de phishing. Aquele que você vai clicar já é contado como uma falha, né? E se você já detectou que é um phishing e você denunciou, você ganha um ponto. Ah, né? legal. Então, existe um movimento dentro da empresa, ainda mais uma empresa de segurança como a McAfee, né? Para os funcionários estarem ligados também e não fazerem a parte deles, né? Para não deixar alguma ameaça entrar. Porque nós já tivemos, sim, funcionários da empresa recebendo e-mails do presidente, recebendo o WhatsApp do presidente. Não era o presidente que tinha enviado. Então, a McAfee está sempre fazendo esse tipo de movimento com os funcionários para que todos estejam ligados e não evitem, né, que uma empresa de segurança como a McAfee possa né, ter um deslize interno ali, né? E então os funcionários também estão sempre fazendo cursos, né, internos para poder trabalhar em conjunto com a proteção também da empresa. Nossa, que legal, Sandro. Então, assim, você comentou que a McAfee foi meio que pioneira ali nessa questão do antivírus, mas também mostra que ela não parou lá atrás, né? Que ela continua se modernizando, continua capacitando os funcionários, então mostra que realmente é uma solução com proteção de ponta, né? Então, o que a gente pode tirar de conclusão é que as revendas que integram, né, McAfee no portfólio para ofertar ali para os clientes tem um diferencial competitivo realmente relevante no seu portfólio. É verdade, Carol. O usuário de McAfee, ele entende hoje que é uma solução
de anos já de experiência, é uma empresa com mais de 30 anos de experiência no mercado, né, que começou basicamente lá com a parte de antivírus, né, então é uma solução, como eu disse, robusta, né, é uma solução que a gente pode utilizar, ficar despreocupado, né, tem muito mais segurança do que a gente está falando aqui. A gente está abordando alguns aspectos e alguns pontos, mas o software, a suíte em si, ela traz muito mais que isso na parte de segurança, né? Principalmente segurança de identidade também, né? Que hoje é muito importante, né? E então, assim, eu acho que os nossos clientes podem ficar despreocupados e incentivar cada vez mais o uso, né, de programas de segurança, porque a gente não está falando de uma brincadeira aqui, né, como todos às vezes pensam, né, a maioria da população no Brasil pensa, né? A gente está falando de coisa séria. A gente está falando de milhões de dólares envolvidos, de roubos de informações, de compras às vezes até de imóveis no nome de outras pessoas, né? A gente está falando de informações de empresas que valem milhares de dólares, né? A reputação delas. A reputação da empresa, né? Porque uma empresa hoje, dependendo do tamanho da empresa, se acontece alguma coisa dentro, automaticamente se a empresa tem ações na bolsa, mexe na ação Verdade. no mesmo momento, né? Então, a proteção hoje é algo, assim, muito importante. Olha, então depois dessa explicação, tenho certeza que as nossas revendas que não tem McAfee no portfólio, com certeza vou partir a partir de hoje começar a incluir. Pedro, agora vamos falar no contexto de grandes corporações, né? Que possuem ambientes mais complexos, etc. Como que a Houston garante essa proteção, né, com as soluções de vocês, sem perder o desempenho? Bem colocado. Hoje a Houston ela tem um portfólio bem amplo, né? Como eu comentei, né? Nós temos desde proteção de rede, né, com os Next Generation Firewalls, mas também indo para proteção de nuvem, proteção da parte comportamental, né, que é a nossa solução de Machine Learning e MDR com conceito de Network Detection and Response. Então, assim, todo esse enxoval de produtos e soluções, ela tem adesão para o cliente, sendo ele cliente Houston ou não. Uma das mensagens que a Houston gosta de levar e levantar muita bandeira é de cibersegurança integrativa. Então, não é porque o cliente não tem um firewall da Houston, por exemplo, que ele não pode complementar a sua segurança com o NDR da Houston ou com o XDR. Então, assim, essa abordagem de integração com qualquer player do mercado é uma fortaleza nossa. Então, como que a gente agrega, né, no ambiente do cliente? Eu não peço para ele tirar tudo que ele já tem ou tudo que ele já fez de investimento. Então, é muito fácil, é muito tranquilo ele ter uma integração, por exemplo, de uma McAfee olhando para a parte de dispositivos, né, de endpoint, integrado com o meu XDR, fazendo a questão de trazendo a visibilidade do que está acontecendo. Ou até mesmo o meu NDR, né, junto com qualquer outra solução de firewall lá na borda, para alimentar ele com as informações como um agente mesmo. Então, olhando para o ambiente do cliente, detectando essas anomalias e dando a trigger para a mitigação dessa ameaça por um firewall, seja ele Houston ou não. Então, acho que essa abordagem ela é bem legal da gente levar para o mercado, porque independente do momento, independente da camada de segurança que o cliente está, ele pode olhar para o portfólio de Houston e complementar a sua segurança. A segurança ela nunca é 100%, então você sempre tem que estar agregando novas, não só ferramental, mas comportamental, né? Então isso é legal pontuar, e sempre tem alguma coisa a mais que o cliente pode colocar para proteger a reputação da empresa, igual a gente estava falando agora há pouco, né? Então a questão da reputação ela é intangível, né? O quanto que isso vai ferir o nome da empresa, né? Você sofreu um ataque, ok, você às vezes pagou ou não pagou um resgate, né? A gente sabe desses valores, desse montante, mas e a reputação? É intangível. Então a perda ela pode ser muito maior do que o hacker está pedindo de resgate. Então, como que a gente entra? Com essa cibersegurança integrativa e com conceitos que hoje é o que tem de melhor no mercado, né? Que é a parte de
detecção e resposta e o Extended Detection and Response. Então, hoje é o que a gente realmente olha no mercado, dentro de Houston, e consegue aumentar a maturidade de cibersegurança lá na ponta. Então, eu acho que esse seria como a Houston apoiaria as grandes corporações em elevar a maturidade de cibersegurança dessas companhias. E deixar, óbvio, os times de segurança, CISOs, CIOs, mais tranquilos de que, existem ferramentas que estão olhando para ele, estão olhando da forma correta e alertando e mitigando aquilo que precisa. Então, acho que esse é um bom ponto. E, obviamente, às vezes a gente fala muito da linha executiva, né? CISO, CIO, mas a gente não pode também deixar de comentar que quem está no front mesmo é o cara do SOC, é um analista de SOC. Então, você implementando esse tipo de conceito, né, com o iSearch da Houston, com o BDS da Houston, você deixa todo o seu time do front olhando para as coisas estratégicas e não só olhando o alerta comum. Ou seja, tem lá uma montanha de alertas lá no SOC. Poxa, isso daí não vai fazer sentido para ele. Ele não vai conseguir ler de forma estratégica todos os logs e todos os alertas que apitam lá no SOC. Então, você complementando com esse tipo de ferramenta, com esse tipo de solução, você deixa o seu analista olhar para aquilo que ele tem que olhar. Né? Olhar de forma estratégica. Já está difícil contratar gente em cibersegurança. Imagina se você tem um recurso olhando para o que uma máquina pode fazer. Verdade. Eu acho que esse é um bom ponto a se colocar, né? Ai, Pedro, bacana. Então mostra realmente que a Houston, ela é diferente da McAfee, ela é integrada a outros sistemas, é um tipo de proteção diferente, só que ela e a McAfee juntas conseguem, né, força proteger de forma, vamos dizer, 360 os usuários, né? Então, as revendas que começar a ofertar tanto Houston quanto McAfee tem um diferencial muito legal aí para o portfólio de cibersegurança. Existe uma sinergia, com certeza. Pessoal, então aproveitando mais uma vez esse gancho, né? Vocês abordaram bastante sobre os diferenciais tanto da Houston quanto da McAfee. E a gente quer mostrar para nossas revendas que elas têm realmente um diferencial competitivo ali no portfólio, vendendo essas duas soluções juntas. Então, desde usuários finais até grandes corporações. Como que vocês dão de sugestões que a McAfee e a Houston, combinadas juntas, é um diferencial competitivo para conseguir ofertar para os clientes das revendas? O que você acha, Sandro? Eu vejo, como o Pedro falou, que a sinergia é total, né? Porque a McAfee ela trabalha mais o usuário, né? Mais o usuário final, mais a ponta, né, do negócio, né, o endpoint ali. Tem um diferencial muito legal, porque assim, nas corporações nós não trabalhamos somente com os nossos PCs. Né? A gente sai fora desse âmbito, a gente tem um smartphone também. Né? Então a McAfee ela protege tanto o PC quanto o smartphone também. Nós temos uma proteção equivalente para os smartphones também, que é o nosso, né, onde a gente mais acessa, né, a internet, mais até do que os nossos PCs, né? E por onde também é uma porta de entrada muito grande para ameaças virtuais, né? Então eu vejo que unindo isso, né, ou seja, o usuário, né, e a proteção que está incidindo diretamente no usuário com as nossas ferramentas, né, que a gente já comentou aqui, mas também a gente tem dentro da empresa, né, filtros, camadas e proteções, né, que a Houston também fornece. Então, ou seja, a gente tem um negócio bem robusto ali, bem parrudo que, né, barra e tem a condição de barrar todas as ameaças que tem. Então eu vejo que a sinergia assim é total. Exato. Como é que o Pedro vê também? Olha a parte de dispositivo, o Houston entrando mais com a parte de segurança de rede, segurança, né, de todo o ambiente, o perímetro, né, da corporação, seja ela uma filial, seja ela 10, seja ela 500 unidades, né, da corporação. Então, assim, essa integração também entre as unidades da empresa. Então, assim, você trazer tudo isso para uma visibilidade unificada é o melhor dos mundos, né? Então, assim, você não trabalha em silos, né? Então, você não tem lá todo um ferramental e cada um das suas ferramentas você tem uma plataforma de gerenciamento ou o que está acontecendo.
isso dificulta muito a leitura, né? Então você pega, por exemplo, eu tenho uma McAfee, eu tenho Houston e eu tenho mais 10 outras soluções dentro do meu portfólio. Você tendo que olhar os relatórios, os dashboards, o que está acontecendo em cada uma delas, óbvio, naturalmente vai ser mais difícil do que se você tiver tudo isso centralizado em uma plataforma unificada, né? Então, é mais ou menos nesse conceito, né? Na verdade, não é nem mais ou menos, é exatamente nesse conceito que a Houston coloca o iSource à disposição, né? Então, vamos coletar tudo que você tem dentro do ambiente, né? Ou seja, as informações que a McAfee muito bem faz dentro do dispositivo, né, as ameaças, o comportamento e etc. Traz para esse nosso XDR, o iSource, e o iSource dá a visibilidade já resumida, detalhada, conforme o analista, conforme o time de segurança precisa ler aqueles dados, né? Porque a gente fala de muitos dados são coletados, né? O segredo não está em você coletar ele, está em como você lê eles, né? E interpreta aqueles dados, né? Isso vai fazer muita diferença. Então essa unificação junto, né, com dentro do portfólio Agis mesmo, né? Então assim, olha, a sinergia entre as marcas de cibersegurança é extremamente importante. Então acho que o valor está em você conseguir colocar uma oferta, seja ele para um usuário final, seja ele para uma grande corporação, e contar com o time Agis com o portfólio, com o time Agis para apoiar toda essa iniciativa. E realmente, cibersegurança, se a revenda não está vendendo, alguém está vendendo. O dinheiro está na mesa, né? Eu acho que o papel do distribuidor é realmente colocar isso à disposição para revenda. O dinheiro está ali. Pode ser seu, pode ser do outro. Verdade. Que ele vai comprar, ele vai. Que é uma necessidade hoje em dia, né? É uma necessidade, exato. Então... Verdade, pessoal. E aproveitando isso que vocês estão falando, nós temos diversos materiais de capacitação, tanto da McAfee quanto da Houston. Então, vocês entrem em contato com o nosso time especialista da Agis para receber esses materiais, que é um resumo de tudo isso que eles estão falando e muito mais também. Bom, pessoal, e para fechar aqui, que dica vocês dão para as revendas que não vendem ainda segurança digital, mas quer começar a ofertar hoje, depois dessa longa conversa que tivemos? Que dica você dá, Sandro? Então, eu vejo que essa pergunta, ela linka com o que o Pedro falou agora há pouco, né? As oportunidades existem, né? A parte de segurança no Brasil, ela é grande, a necessidade é grande, a demanda é grande. Então, as revendas ofertarem, né? Ofertarem esses tipos de produto, detectarem, né, as oportunidades, né, que elas têm, ou de trabalhar com a parte de segurança mais para o usuário final, ou trabalhar com a parte de segurança mais para suprir nas corporações, né? Tem muito campo hoje, né? Tem muitas empresas médias e pequenas, principalmente. A gente vê que as empresas grandes, elas são um pouco mais antenadas nisso, né? Assim, é muito dinheiro na mesa para não ter alguma coisa de segurança. Mas as empresas médias e pequenas são muito carentes disso e às vezes nem têm um conhecimento de que tem que ter algo de segurança, né, para proteger os dados dentro do seu ecossistema, né? Então eu vejo que ainda tem muita oportunidade, muito dinheiro na mesa, né? Como bem disse o Pedro. E as revendas podem se valer muito disso para começar a trabalhar, para começar a identificar oportunidades de trabalhar nessa vertical de segurança, né, com essa quantidade de demanda tão grande que o mercado brasileiro oferece hoje em dia. Perfeito. Acho que é isso, né? Complementando, acho que tem que realmente ter um investimento maior em capacitação, né? Tanto técnico quanto comercial, né? Não adianta a gente só ter o apoio ali do distribuidor, mas não fazer um investimento dentro de casa. Então precisa ser feita a lição, tem que fazer a lição de casa, né? Então tem que colocar os times técnicos para certificação, tem que colocar os times comerciais para ter ali um afinamento, né, do discurso, como gerar valor lá na ponta, né? É um mercado concorrido, é um mercado de alto valor, né? Então não se vende cibersegurança como se vende um copo, né? Então você realmente precisa mostrar para ele o porquê que ele está, traduzir isso de forma
que o cliente enxergue o retorno daquele investimento que ele está fazendo, né? Então não é só complementando, é também essa questão de capacitação, né? Então eu acho que esse é um ponto importante e realizar investimentos em soluções escaláveis, em soluções que ele consegue começar pequeno e crescendo a demanda e o ambiente conforme a necessidade, soluções integráveis, né, que aí você já está um passo à frente, lá na ponta, quando você tiver um ferramental, isso tudo vai fazer muito sentido para o cliente. Então, isso tudo é gerar valor, né? Então, eu acho que esses são alguns pontos, né? E menos é mais, né? Hoje a gente fala, fazer o arroz com feijão é muito mais do que você ter todas as ferramentas do mundo. Então, contratem ou firmem parcerias com tecnologias que faça sentido para aquele momento, né? Coloque dentro do seu portfólio. Não fique olhando para soluções que hoje vai trazer uma alta complexidade para você transformar isso em negócio. Então, olhem para as soluções, defina o seu momento, né, como revenda e olhe para o portfólio da Agis que você vai ver várias opções, né? McAfee sendo uma delas e Houston sendo uma delas. Então, eu acho que esse ponto é importante também. Prestar atenção. É aí onde a revenda... aí a gente separa os homens dos meninos, né? Então, fazer o básico bem feito hoje é um ponto que eu deixo de dica aí para todo mundo. Pessoal, que excelente conversa. Então, a gente conseguiu ver que segurança e produtividade andam e devem andar sempre juntas, né? Que não tem mais hoje, atualmente, o programa está muito pesado, então eu não vou investir nele, então eu vou ficar aqui vulnerável. Então, realmente, a gente conseguiu trazer de uma forma bem prática que Houston e McAfee combinada consegue entregar isso para os nossos clientes. E para você que nos escutou, nos viu aqui hoje nesse episódio, que foi muito rico de conteúdo, e se interessou por soluções da McAfee ou da Houston, entre em contato com o nosso time de especialistas aqui da Agis, que eles estão prontos para atender vocês. E também acesse nossas redes sociais, nos siga, e nós nos vemos no próximo episódio do Agis Tech Talks.